O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, revogou os vistos de entrada de funcionários brasileiros ligados à gestão do programa Mais Médicos. A justificativa do Departamento de Estado, formulada pelo secretário Marco Rubio, foi de que o programa envolvia a prática de trabalho coercitivo e favorecia o regime cubano. Essa movimentação integra uma ampliação das pressões norte-americanas sobre o Brasil em meio a tensões diplomáticas e políticas. E sabe quem pode estar por trás disso? Ele mesmo, Eduardo Bolsonaro, ou mais conhecido como Bananinha. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e ajudando a extrema-direita, de lá a gente já sabe. Agora, ele não para. Daiane Oliveira está aqui para contar mais detalhes dessa nova sanção aí, que é uma sanção estranha, né, Dai? Pois é, Lúcio, é uma sanção estranha. A gente vai dizer até que é atípica. Por quê? Isso. Porque Ótimo. os Estados Unidos eles estão buscando uma forma de criminalizar e justificar essa tarifação contra o Brasil. Não existe, como o próprio Lula, quando ele anunciou ontem as medidas para salvar aí os setores que estão sendo ainda prejudicados com tarifaço, que virou um tarifinho. Ele fala, né, a gente tem, os Estados Unidos têm superávit durante toda essa relação comercial com a gente aqui tem déficit, não Estados Unidos. Então, não justifica essa ação de tarifação, inclusive essa carta que foi enviada foi rejeitada pelo Brasil por essa questão. Dito isso, a gente tem aí os Estados Unidos procurando formas de sempre criticar e pontuar erros no Brasil. A gente teve no começo da semana, quando o Trump ele tenta dar um golpe aí de Estado nos Estados Unidos, que ele está tentando mobilizar para isso. Ele coloca a sua polícia para cuidar de Washington, sobrepondo, inclusive, a polícia local, a governadora, e ele diz assim, olha, mas o Brasil, em Brasília, a violência é maior do que aqui, e é mentira, inclusive. A taxa de mortalidade, a taxa de violência em Brasília é muito menor, a gente já falou isso, a gente tem um corte só sobre isso. E agora a mais nova é justamente essa, tá? Ele está avançando contra o Mais Médicos. E tem dedinho de uma pessoa, Lúcio, o dedinho do Eduardo Bolsonaro. Vou te pedir, por favor, para trazer a primeira matéria que fala sobre essa quebra aí de vistos, a revogação de vistos de ex-funcionários do Ministério da Saúde, que ainda têm atuação no governo, e a gente fala sobre qual a relação com Bolsonaro, com o Eduardo, por gentileza. O governo americano anunciou que vai revogar vistos de autoridades brasileiras ligadas ao programa Mais Médicos. O secretário de Estado, Marco Rubio, acusou o Brasil de ser cúmplice de trabalho forçado do regime cubano. Ao vivo de Nova York, o Pedro Paiva tem mais informações. Boa noite, Pedro. Boa noite, Oineg, Adriana. Os alvos dessas sanções foram Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, atualmente coordenador geral da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a OTCA, para a COP30. De acordo com a publicação feita no site do Departamento de Estado, os dois e também os familiares tiveram os vistos americanos cancelados. O motivo seria o papel que desempenharam na implementação do programa Mais Médicos, lançado em 2013 durante o governo de Dilma Rousseff. A nota caracteriza o programa, que chegou a suprir mais de 18 mil médicos do SUS, sobretudo em regiões isoladas do Brasil, como um esquema coercitivo de exportação de trabalho do regime cubano. Diz ainda que o esquema enriquecia a ditadura cubana a partir da exploração dos médicos por meio de trabalho forçado. O secretário de Estado, Marco Rubio, chamou o Mais Médicos de fraude diplomática inaceitável. Além do Brasil, membros de países africanos, de Cuba e de Granada também sofreram revogações de visto.
Essa nova investida do governo americano vem 2 semanas após o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ser sancionado pelo governo americano por meio da lei Magnitsky. Agora há pouco, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o Mais Médicos, assim como o PIX, sobreviverá aos ataques do governo Trump e que o programa é reconhecido e aprovado por quem mais importa, a população brasileira. Eu volto com vocês. Que estupidez. Pois é. Que isso. Pois é, né, Lúcio? Lúcio, agora só temos um problema. Eu não sei se é problema, mas temos uma coisa. Desde 2013, perdão, o programa Mais Médicos começou em 2013, mas desde 2018, o Brasil não tem mais a participação de médicos cubanos no Mais Médicos. A parceria, que foi encerrada 5 anos depois do seu começo, foi encerrada não por causa do Brasil, mas por Cuba. O governo cubano, após críticas relacionadas à mudança da proposta que foi feita pelo novo governo, quando Jair Messias Bolsonaro assumiu, decidiu que não fazia mais sentido manter os seus médicos e encerrou essa parceria. Olha só que maravilha, Lúcia. Então, assim, qual o sentido de agora criminalizar o Brasil por um programa que foi implementado em 2013 e com os médicos cubanos, especialmente, foi encerrado em 2018, ou seja, há 5... Gente, desculpa, peraí que eu sou muito ruim de matemática. Há 7 anos. Os Estados Unidos estão criminalizando o Brasil por uma coisa que aconteceu há 7 anos, é isso mesmo. Vou te pedir para trazer a segunda matéria, Lúcio. Olha só, quem botou o dedinho ali para fazer essa tal relação aí? A gente volta a falar sobre a revogação dos vistos de funcionários do governo brasileiro pelos Estados Unidos. O deputado Eduardo Bolsonaro reagiu à decisão nas redes sociais. Vamos acompanhar. Ele escreveu, abre aspas, o anúncio feito hoje pelo secretário de Estado, Marco Rubio, de origem cubana, de sanções contra financiadores da ditadura comunista cubana, travestidos de programas governamentais, reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários, como os de Cuba e os que Moraes e Lula tentam transformar o Brasil, para que não espalhem seu alcance pelo continente impunemente. A medida é também um recado inequívoco. Nem ministros, nem burocratas dos escalões inferiores, nem seus familiares estão imunes. Mais cedo ou mais tarde, todos os que contribuírem para sustentar esses regimes responderão pelo que fizeram, e não haverá lugar para se esconder. Seguiremos com nossas agendas em Washington ao longo da quinta-feira. Fecha aspas. Você entende, Lúcio? É de uma ignorância. Só para a gente trazer um dado que é importante, o Brasil teve 8,3 mil cubanos trabalhando em mais de 2,8 mil municípios, e o Mais Médicos, ele atuava principalmente com médicos em locais em que esses médicos burgueses que defendiam o uso da cloroquina e que até hoje defendem o Bolsonaro não queriam ir. Foram 4 mil municípios beneficiados e mais de 63 milhões de pessoas que foram impactadas diretamente com o programa Mais Médicos. E eles trabalhavam na atenção primária à saúde, que é responsável por resolver, basicamente, 80% dos programas de saúde. Os médicos recebiam bolsa federal e o que eles chamam de financiar a ditadura é que parte da bolsa ia para as famílias desses médicos. É só isso, tá, gente? Ou seja, você remunerar uma pessoa e esse valor ser destinado também para sua família é considerado ditadura para os Estados Unidos. Mas, mais uma vez, é uma justificativa violenta e incorreta de criminalizar o Brasil diante de algo que é uma alienação e uma tentativa de tomada da soberania, e que a gente já falou sobre isso, né? Por trás tem o nióbio, tem as terras raras, tem o BRICS, tem o PIX, que de fato é interessante para as empresas estadunidenses que o Brasil não tenha uma forma de transação própria. Então tem muita coisa por trás que não é de fato Cuba. É isso, Lúcio. É inacreditável, né, Dai? É inacreditável como a gente vê o Eduardo Bolsonaro fazendo essas coisas de forma arbitrária, sem perder o seu cargo aqui,
sem estar passando por algum tipo de punição, não é? Ele deixa muito claro, ele nem esconde, né? Ele nem esconde que ele de fato está trabalhando contra o país, né? Então é absurdo. Agora, esse tipo de sanção a gente pode considerar, Dai, que é uma tentativa de pegar peixe pequeno, digamos assim, né? Porque eles conseguiram uma desculpa para sancionar o Alexandre de Moraes. Agora, eles precisam de desculpa para sancionar outros líderes brasileiros, mas eles não têm essa desculpa. E aí o Eduardo Bolsonaro tira uma carta de um Mais Médicos que há muito tempo já não é mais o que foi aquilo durante o governo Dilma. E olha, um programa que ajudou muito, tá? Um programa que levou médico para onde não tinha, em lugares de difícil acesso, que nenhum dos médicos brasileiros queria, tá? Porque muita gente, inclusive quando o governo Bolsonaro acabou com os Mais Médicos, mandou os cubanos embora, estavam lá um monte de médicos de alta renda xingando os cubanos, enfim, né, falando palavras de baixo calão para os cubanos quando eles estavam indo embora. Mas nenhum deles, ou boa parte deles, não aceitariam e não aceitaram trabalhar em locais de difícil acesso, como a gente teve o Mais Médicos chegando. São lugares que precisam de atendimento e que o SUS está presente, mas é muito difícil de colocar profissional, porque são lugares, às vezes tem que ir até de barco em alguns lugares, ou lugares que você precisa morar próximo e não é uma região muito estruturada, né? Então o programa Mais Médicos foi um sucesso. O programa Mais Médicos foi de extrema importância para a saúde brasileira. É uma pena mesmo que seja visto, seja propagado que é um programa ruim ou com algum outro tipo de argumento que a extrema-direita trabalha em cima. A grande verdade é que queremos mais programas como esses, tá? Que sejam parcerias com Cuba, que sejam parceria com quem for. Acho que, no fim das contas, eles têm que ter muita inveja do que a gente tem aqui, que é o nosso SUS gratuito, que é o atendimento, é vacinação, é tudo gratuito. Ah, mas não é gratuito porque a gente paga imposto, irmão. Tem medicamento que custa o que uma pessoa jamais conseguiria pagar. Jamais conseguiria pagar. Graças ao SUS, existe medicamento para essas pessoas. Então, viva o SUS, temos que proteger o SUS, tem seus defeitos, temos que melhorar. Mas isso não quer dizer que o SUS seja um problema. Muito pelo contrário. E olha só, antes de ir embora, eu quero fazer um convite para quem está aqui, aproveitar que a Dai também está aqui, fazer um convite para a Dai também. A gente está com um telescópio novo, é isso mesmo, ó, vou colocar na tela para vocês darem uma olhadinha num trechinho do telescópio, porque é um novo telescópio, fazia tempo que a gente não lançava um novo telescópio, a gente lançou aí sobre fazer parte aí do senso comum, imaginar que cada geração que surge vai ser mais evoluída em relação à que antecedeu. Isso que a gente geralmente ouve, né? Mas para surpresa de muita gente, o mundo tem se deparado com um fenômeno bem intrigante que a gente fala nesse vídeo, que é muito jovem por aí se mostrando mais conservador que os seus pais. É isso mesmo. E diferente do que pode pensar, não são só os meninos que estão abraçando esse movimento, tá? Já que teoricamente são eles que supostamente estariam sendo, entre aspas, desfavorecidos pelos avanços das agendas feministas. Muitas mulheres estão enxergando vantagem em dar alguns passos para trás nos seus próprios direitos. Por que isso está acontecendo? É o que a gente explica nesse novo telescópio, vídeo fresquinho, novinho, quentinho, aqui no canal do Meteoro. Terminou esse corte? Já pode ir lá assistir que está disponível, tá? Roteiro de Maura Martins, grande jornalista, e apresentação da Ana Lesnovski, com edição do Pup Edita. Tá muito legal esse vídeo, então entra lá no nosso canal, que já tá disponível, tá certo? E a gente vai ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.